E aqui no Lucro do Dia a gente tem um tipo de conteúdo chamado O Que É. E esse O Que É, vamos falar sobre long short. Você sabe o que é long short? E claro, aqui no Lucro do Dia o objetivo é falar esses assuntos aí do mercado financeiro de uma forma simples e fácil. Então vamos lá, vamos começar vendo o que é long short. Para a gente entender o que é long short, vamos fazer aqui, vamos pegar duas ações. Fernando, me fale duas ações aleatórias aí que a gente não combinou antes. A gente vai fazer Bradesco e Itaú. Obrigado por falar uma ação totalmente aleatória aí. Imagina Bradesco e Itaú. Olha só, essas duas ações, cada uma tem seu preço, né? Cada uma tem a sua dinâmica na bolsa. Às vezes uma sobe mais e outra sobe menos, ou às vezes uma sobe, outra cai. Elas são diferentes, né? Tem vida própria. Ok, se a gente pegar essas duas e olhar o gráfico delas andando juntas, visualmente, às vezes a gente já percebe que elas têm um certo padrão. Afinal, as duas, eu estou falando aqui de dois bancos muito próximos, né? Mas de vez em quando, elas se distanciam. Às vezes uma sobe mais do que a outra, às vezes uma cai mais do que a outra, e elas se distanciam de uma forma fora dessa normalidade. E aí que está a oportunidade, e aí que está exatamente o long short. Porque eu posso fazer uma operação casada, entre aspas, né? Eu posso fazer uma operação em que ao mesmo tempo, eu compro uma e vendo outra. Mas como assim? Vender sem ter? Sim, é possível. O aluguel de ações. Eu já expliquei sobre isso. Se você não viu esse vídeo, veja em algum lugar aqui do nosso canal Lucro do Dia, que você vai entender que é possível entrar vendido numa determinada ação. Bom, se eu faço isso, se eu entro comprado em uma e eu entro vendido em outra, já está muito claro aqui para você, pelo menos eu quero deixar muito claro aqui para você, que eu não estou mais operando direcional. Eu estou operando agora a diferença de preço entre as duas. Então, se as duas subirem, não aconteceu nada com a minha conta, com o meu financeiro, porque elas subiram igual. Se as duas caíram, não vai acontecer nada também, porque elas caíram igual. Agora, a partir desse momento que eu entro nesse tipo de operação, eu opero a diferença de preço entre as duas. Pode vir crise, pode vir bonança, pode vir o que for. O que vai afetar é a diferença, na minha conta, a diferença de preço das duas. Se for a favor, por exemplo, se eu operei para fechar o spread, eu ganho. Se aumentar o spread, eu perco. Simples assim. Bom, e por que chama long short? Já sabemos que é uma operação comprado e vendido e já fica claro que toda vez que você ouvir falar na bolsa, do mundo todo, que você tem uma operação long, é porque é uma ponta comprada. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar short, é uma ponta vendida. Por isso, long short. Da mesma forma, se eu falar assim, Fernando, bora fazer uma carteira long only, é uma carteira somente comprada. Né? Então, se eu for, bora fazer uma carteira long short, é uma carteira comprada e vendida. Ok, termos em inglês, mas bem simples para você entender. E um outro termo que você pode ouvir é o tal de ratio. O que seria ratio? Nada mais do que uma relação. É a relação de preços. Se eu estou operando uma ponta comprada e uma ponta vendida ao mesmo tempo, é muito importante eu saber se eu estou ganhando ou perdendo. Para isso, eu tenho que saber a relação que eu entrei e a relação que está agora. É muito simples, eu pego um, divido pelo outro e tenho lá um númerozinho e eu sei se esse número está indo a favor ou contra a minha operação. Isso é o ratio. Você deve estar pensando, mas calma aí, eu tive uma grande ideia aqui. André, você está me falando o seguinte, para eu fazer um long short, igual o Itaú e Bradesco, né? Vamos supor que eu estou comprando Bradesco e vendendo Itaú, aleatório aqui. Se eu estou fazendo isso com 100 mil reais, por exemplo, o que acontece? Eu vou lá e compro 100 mil reais de Bradesco, né? E eu entro vendido 100 mil reais de Itaú. Opa! Se eu compro, sai 100 mil da minha conta. Se eu vendo, entra 100 mil na minha conta. Qual que é o financeiro disso aí? Fernando, 100 mil menos 100 mil. Dá quanto? Zero. Ou seja, a maioria dos long shorts são o que a gente chama de neutro. Tá? Então, significa que quando eu compro e vendo, o meu financeiro vai ser muito próximo de zero. Às vezes não vai ser na vírgula, né? Porque tem uma diferencinha de centavos e tal, mas vai ser praticamente zero esse meu financeiro eu vou ganhar ou perder na diferença de preço, porque é isso que é a essência do long short. Mas aí entra uma outra coisa, é muito simples. Tive uma grande ideia. Eu vou abrir a conta numa corretora, vou fazer um long short com 100 milhões de reais, meu irmão. Por quê? Eu não vou utilizar financeiro, né? Mas aí que tá.
Óbvio que para você fazer uma operação long short, por mais que você não utilize um dinheiro oficial lá na operação, mas você precisa de uma margem de garantia para fazer essa operação. É importante que você tenha mais recursos e principalmente nessa ponta vendida, você vai precisar colocar alguma coisa em garantia. Pode ser dinheiro, pode ser CDBs, pode ser título público ou alguma coisa do tipo. Isso vai estar lá na tua corretora, certo? Então, long short neutro, toda vez que eu falo long short neutro, é isso. É algo em que a ponta comprada e a ponta vendida têm o mesmo volume aí financeiro. Outra questão que eu queria falar aqui contigo é sobre os tipos de long short que existem, né? Porque eu acabei de falar um long short que é intrasetorial, que é um termozinho que o pessoal fala também. O que é intrasetorial? É no mesmo setor, né? Bradesco e Itaú. Mas podem ter long shorts de intersetoriais, né? De outros setores. Então eu posso fazer lá, vamos chutar aqui, Ambev contra... Vai, Fernando, chuta uma aí, aleatória. Vale. Né? São setores diferentes. Dá para fazer long short com setores diferentes. Tem uma terceira forma de fazer long short, talvez aqui é mais... Aqui tem menos oscilação, aqui tem menos risco, entre aspas, tá? Que é você fazer da mesma empresa. Como assim da mesma empresa? A gente já viu aqui no Lucro do Dia também que tem empresas que têm ações ordinárias e preferenciais, o ANPN, né? A 3 e a 4, por exemplo. Então, é natural que elas tenham uma certa correlação. Elas vão andando muito próximo. Às vezes elas podem se distorcer. E aí você utiliza exatamente isso. Você compra uma e vende a outra, que é a mesma ação, a mesma empresa. Né? E aí você ganha ou perde na diferença de preço quando elas se ajustam ou se desajustam ainda mais. E por último, pode ter também um tipo de long short de você utilizar empresas diferentes, mas que são também quase a mesma empresa, que é controlada versus controladora. Um exemplo clássico disso, Itaú e Itaúsa. Né? A Itaúsa é a holding que tem a participação muito grande lá no Itaú. Então, são ações diferentes, são empresas CNPJs diferentes, mas são controlada e controladora. Ok, e como que eu, André, você que está me assistindo, pessoa física, pode fazer isso? Não é fazer, posso estudar, não escolher os meus pares, né, que é que a gente fala, os pares de long short. Bom, tem basicamente dois tipos de escolas para você decidir o long short que você vai fazer ou não. Um deles é fundamentalista, né? Então você estudar o fundamento, então você comprar aquela ação que tem um fundamento, vamos supor, mesmo se for do mesmo setor, o Itaú está com um fundamento muito melhor do que o Bradesco, ele está mais redondo e assim por diante. O Bradesco, estou falando aleatório, tá? Não fiz nenhum estudo dessas duas empresas. E o Bradesco está desarranjado, está com problema lá na diretoria, então eu vou lá por fundamento, faço essa operação. Também existe além da parte de fundamento, tem a parte mais estatística, que você vai olhar agora sim o resultado passado dessas duas empresas e ver a correlação que eles têm e se eles saíram dessa correlação, e aí sim você vai operar. Então é mais técnico, uma questão mais técnica. A boa notícia, você não precisa fazer isso. Na prática, acho que nem deve fazer isso, porque é um estudo muito profundo. É algo que levaria muito tempo. Talvez você tenha outras atividades. Você é um investidor, você não é um analista, você não é um profissional do mercado. Então, a dica aqui é você utilizar dos profissionais do mercado. Então, por exemplo, a primeira possibilidade é você utilizar as casas de análise. Tem várias casas de análise. Empíricos, Eleven, Bendorf, casas de análise das próprias corretoras. E eles fazem estudos, tanto fundamentalista quanto gráficos e estatísticos, e normalmente essas casas têm carteiras de long short. E aí você assina, ou se for da corretora de graça, você olha, eles dão o ratio de entrada, o ponto de entrada, o ponto de saída, quais são os pares e assim por diante, e você pode fazer essas suas operações. Segunda possibilidade é você investir em fundos de long short. Então existem fundos de investimento multimercado que têm a característica long short. Então esses fundos vão fazer exatamente isso. Sendo que eles vão fazer as análises, eles vão operacionalizar tudo, você só investe no fundo e vai ter a possibilidade de ter aí, operando essas distorções do mercado. Lembrando que o fundo de long short é o fundo que vai ficar neutro, tá? Normalmente ele vai ficar lá comprado e vendido neutro. Existe um fundo muito parecido com long short que chama long biased, que esse fundo também fica comprado e vendido, mas não neutro. Ou seja, ele pode comprar, vamos fazer base 100, ele pode lá comprar 100
de Itaú, porque ele acha que vai subir. Ele pode até comprar mais, 120 de Itaú e entrar vendido 60 de Ambev, né? O que a gente falou agora há pouco. Então ele pode fazer desproporcional, mas acaba sendo também partes compradas e partes vendidas. Tudo que a gente está falando aqui de long short, normalmente a gente olha o neutro, que é aquele igualzinho, beleza? Tá vendo como que não é difícil? Na verdade é fácil o long short. Acho que o importante é você entender o que significa isso, para quando você vê, você já falar, meu, isso para mim ou não é, né? Espero que você tenha gostado desse tipo de vídeo que a gente está fazendo aqui, numa pegada um pouco mais educacional também. Se você gostou, se você quiser mais assuntos, se você tem dúvidas ainda sobre long short, comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dê um like para a gente saber que a gente está no caminho certo também. E inscreva-se e compartilhe com os amigos que querem saber mais sobre o mercado financeiro. Conheça também o nosso blog, o lucrododia.com.br. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.